Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, aqui de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Hoje, meus queridos, passando aqui para deixar uma mensagem do canal, mas eu quero aqui agradecer a todos vocês, que se inscreveram no meu canal, Muito obrigado, um abraço a todos aí, sejam todos bem-vindos. E você que não se inscreveu ainda, eu peço a você se inscrever, assistir os vídeos, do início ao final, para você entender o sentido da mensagem, Gostando, deixa o seu like e ativa o sininho aí na posição todas para crescimento do canal. Meus queridos, hoje eu quero deixar uma mensagem, de ide e pregai o evangelho a todas as criaturas, É o ide de Jesus, no livro de Marcos 15, No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Daí então, que o evangelho fosse pregado a todas as criaturas, aí ia vir o fim, O fim do mundo. Mas para isso, no sistema religioso, eles dizem que esse evangelho do reino é preciso ser pregado a todas as criaturas, Durante tiver gente sem ouvir a mensagem, do reino, aí não acontece o fim. Mas será que isso é possível? Esse evangelho, será que é possível ser pregado a toda criatura? Eu tive lá no sistema religioso durante 15 anos. Fiquei lá engolindo esse alimento, que eles davam, E quando a gente descobre que está sendo ali um alimento que não é um alimento saudável, que a gente está sendo alimentado, que a gente está descendo aquilo de goela abaixo, a gente busca outros alimentos, E isso aconteceu, eu encontrei, E quando a gente encontra, a gente quer orientar os demais irmãos, as demais pessoas, que aquele alimento ali não está sendo um alimento saudável, que condiz com a verdade. E por isso eu resolvi abrir esse canal, Eu faço de tudo para manter ele na simplicidade, porque aqui eu não quero copiar ninguém. Eu quero ter o meu ritmo simples e humilde, porque eu acredito que a essência das coisas está na grande humildade e simplicidade das pessoas. Então hoje eu quero fazer a leitura do livro de Marcos, capítulo 16, ali no versículo 15 e 16, e daí por diante seguir uma linha de raciocínio em alguns versículos, e entender se o apóstolo Paulo, que foi o pregador da graça, o que ele diz com relação a isso. Mas eu convido você ao estudo, peço que não saia daí, assiste os vídeos até o final, que você vai compreender o sentido da mensagem, entende? Vamos lá. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Jesus disse assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Jesus, depois de ter ressuscitado, chamou os 11 discípulos e deu a missão de ir pelo mundo pregando o evangelho. E aqui Jesus falou no batismo, porque os discípulos eram do pacto da circuncisão, ou seja, da lei, O mundo que Jesus Cristo estava falando era o mundo dos judeus. Porque o plano de Deus sempre foi libertar os judeus do império da morte, através do seu filho Jesus de Nazaré. Então esse era o plano de Deus, resgatar eles, Aí aconteceu ali a morte de Jesus, de Nazaré, e Jesus depois que morreu, ressuscitou e voltou e deu essa missão, como eu disse. Esse plano do batismo não era para demais nação, era para a nação de Israel, como eu citei. Mas os irmãos do sistema religioso
diz assim: a mais o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. E ainda não foi, né? Ah, mas o evangelho tem que ser pregado a toda criatura, mas não foi pregado ainda. Mas isto é narrativa sem fundamento, porque, vejamos, se assim fosse, era preciso que Deus fizesse as mulheres pararem de dar à luz e esperar todas as crianças do mundo crescer e ter entendimento, para daí então pregar o evangelho a toda criatura, como se dizem no sistema religioso. E daí então, né? Daí então o fim do mundo, a volta de Jesus. Observamos como eles mesmos estão perdidos, né? Sobre a vinda do Senhor, porque durante mulher estiver dando à luz, não tem como você pregar o evangelho a uma criança recém-nascida. Também é uma criatura. Vejamos, meus queridos irmãos e amigos, isso não faz sentido nenhum. Como é que pode pregar um evangelho a uma criança? Não tem explicação, ele não vai entender. Uma criança, ela não tem entendimento. Durante a mulher estiver dando à luz e tendo filho, como é que o evangelho vai ser pregado a toda criatura? Entende? Então não faz sentido o que é ensinado, né, a toda criatura do mundo. Não faz sentido o que é ensinado aí no sistema religioso. Porque ali Jesus estava falando das criaturas do mundo de Israel, do mundo judaico, ali o mundo de Israel. E não de todo o mundo cósmico, né? O apóstolo Paulo diz que o evangelho já tinha sido pregado a toda criatura. Vejamos, né? Vejamos aqui em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 23, que diz assim, ó, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste, Paulo falando que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Então o evangelho já tinha sido pregado a toda criatura. Porque Paulo aqui afirma, está bem claro aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 23, ele fala assim, não, vou ler de novo, ó. Se é que permaneceis na fé fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Então Paulo não ia falar um negócio desse à toa. Ele não ia falar um negócio do seu próprio cunho ali. Não, ele estava falando o que era realidade. Né? Ele estava falando o que era realidade. Esse evangelho já tinha sido pregado, mas para eles, para os judeus, para aquele povo aí que era o povo da promessa. Para que Jesus veio? Jesus não veio, não foi para resgatar eles? Jesus não morreu por eles naquela cruz e abriu o caminho para as demais nações, para os gentios? Que agora, na graça, nós não somos gentios, nós somos eleitos do Senhor, escolhidos, né? E Paulo aqui, ele afirma, né? Ele afirma que o evangelho já tinha sido pregado a toda criatura. E não ainda vai ter que ser pregado, né? Como diz no sistema religioso. Então eles passam um alimento aí que não é um alimento sólido, não é um alimento que alimenta, né? É um alimento saudável, não é.
Quando nós começamos a tirar ali a venda dos olhos, ou seja, tirar aquele véu de Moisés ali que foi colocado por eles nas nossas visões, nas nossas vistas, né? Que quando aquele véu nós tira, a gente começa a entender qual é a mensagem que Paulo está passando, que Jesus estava passando. Aquele evangelho tinha que ser pregado a toda criatura, mas a toda criatura do mundo judaico. E Paulo afirma, esse evangelho já foi pregado a toda criatura. Vejamos aqui, o apóstolo Paulo diz que o evangelho já tinha sido pregado a toda criatura. Observamos aqui a contradição do sistema religioso. Não tem como. Vamos estudar em 1 aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 50, 51, 52 e 53. Vamos ver o que Paulo fala para eles ali. Mas digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus. Não é a corrupção herdar a incorrupção. Eis que aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiram, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis. Nós seremos transformados. Olha aqui, no 52, Paulo dizendo que aquelas pessoas que tinham morrido, ao som da trombeta, né, eles iam ressuscitar, porque eles estavam presos ainda na morte. E aquelas pessoas que estavam vivos, e ele inclui ele, ó, nós, ele, porque eles esperavam ali. Eles esperavam que era para a época deles, para aquele tempo deles ali. Nós que estamos vivos seremos transformados, né? Ele falando. Agora é preciso Paulo estar aqui, né? Nessa geração nossa, se caso Jesus viesse, para ele incluir nós, né? E quando você lê as cartas de Paulo, de Pedro, de João, ali 1 Pedro, 1 João, 2, aí você vai entender que tudo que eles estão estudando ali aponta para a geração deles. Há uma ansiedade entre eles, quando eles estão ali ministrando a palavra, eles estão mostrando que em breve esse evento deve acontecer. Lá, a queda do templo de Israel, a destruição de Israel, como se deu? Se deu ao som de trombetas, porque Israel foi invadido pelo outro rei. Outro reino veio, invadiu, destruiu o Império Romano, destruiu Israel, e ali Israel foi totalmente destruída. Pedro diz ali nas suas cartas que o céu, né, os poderes ia ser abalado e foi derretido, mas aquele céu que ele referia ali era o céu, era o templo de Israel, que para os judeus ali, o templo de Israel era o céu para eles. E ali, aquelas coisas, pelo calor do fogo, ia ser destruído. Entende? E aqui Paulo já está apontando que o evangelho já tinha sido pregado e que agora eles esperavam esse fim, né? Esse fim. E ele inclui nós, os que estiver vivo, porque isso daí é não abrir e fechar de olho. 53. Porque é necessário que isto, que é incorruptível, se revista da incorruptibilidade. E o que é isto? Que é mortal, se revista da imortalidade. Então, o Espírito transforma, né? O Espírito ali ia ser transformado. Aquelas pessoas que estavam mortas, a terra não ia abrir para receber, mas o Espírito deles ia saírem das terras, ia sair da sepultura e encontrar um corpo, né? Encontrar um corpo ali e subir. E os que tivessem vivos, os demais que tivessem vivos, todos vivos, como Paulo diz que ele inclui ele ali, nós, os que estiver vivos, vamos ser transformados, não abrir e fechar de olho, é no sentido espiritual, você não sente. Ou ele não ia sentir, eles não iam sentir. Mas pelo crer, pelo aceitar a mensagem,
dos ensinamentos de Paulo, o povo ali estava entendendo que não era o mundo acabar, mas sim uma transformação, né? Uma transformação. Porque o corpo morria e ficava preso o espírito junto com ele na sepultura. E a partir dali, né, não ia ser mais. Porque o sentido de pregar o evangelho a toda criatura e depois vir ao fim, né, era esse. Era toda criatura judaica, toda criatura de Israel e não do cosmos, do mundo todo. Meus queridos, é tão fácil essas coisas, é tão simples. O que atrapalha é porque a gente pega aí, né, Constantino, pegamos aí os rabinos, né, que mudaram, cada um rabino tinha uma maneira de ensinar, cada um rabino ali tinha as suas doutrinas, e aí hoje eles fazem, né, pega Martim Lutero também, né, o Martim Lutero foi um grande reformador aí do sistema, e aí o que acontece? Pega tudo isso e mistura e faz aquela festa ali judaizante, né? Aquela coisa bonita para chamar a atenção, porque para passar uma boa imagem, né? Para mostrar ali uma boa mensagem aos olhos, agradável ali para fazer bem à carne e não o espírito. Por isso é que o Evangelho da Graça é mais difícil aceitar, porque a gente vem de lá, a gente vem do catolicismo, a gente vem do sistema religioso, né, do sistema evangélico religioso. Então, quando a gente chega, que depara com um ensinamento desse de Paulo, dizendo o que Jesus disse, ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aqui Paulo diz, não, o evangelho já foi pregado a toda criatura, agora nós estamos esperando, vamos ver aqui os últimos dias, estamos esperando a vinda de Cristo. Então é isso, não faz sentido nós aguardar a vinda de Jesus para o futuro. Não tem como nós esperar isso. Porque isso aconteceu, isso se cumpriram naquela geração deles ali, né? Na história ali de Flávio José, aconteceu em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né? Já aconteceu. Não vai acontecer mais hoje. Nós já somos eleitos, temos que reinar com Ele, com Cristo, porque quando cada um de nós cumprir o nosso papel aqui na Terra, nossa missão, que o nosso corpo for para a Terra, o nosso espírito sobe, né? Porque o que é de cima vai, o que não é, não sobe, que é a Terra, o corpo, veio do pó retorna. É assim que está escrito, meus queridos, é assim que é a mensagem da palavra de Deus. Basta você procurar. Estuda direito, busca os irmãos ministrando aí na internet, aí no YouTube, né? Porque ninguém é dono da verdade. Mas a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, mas do jeito certo. Do jeito certo. O que ficou para nós nos dias de hoje? O que ficou para nós nos dias de hoje foi as mensagens, as cartas de Paulo. E assim nós temos que seguir, ensinar, aprender, né? Porque esse sentido, essas festas judaizantes que os irmãos fazem no sistema, isso não tem nada a ver com nós, com nossos dias. Essa obra de Jesus já foi totalmente consumada, né? O império de lei, porque se Jesus voltasse hoje, não tem mais uma lei para transgredir, para nós transgredir, para ser culpado e ser condenado, ser julgado e condenado por ela, como foram aquela nação de Israel. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Agradeço aí a oportunidade que o nosso Deus está me dando, né, nos dando, de estar mais esse dia bem, vivo, né, que eu espero que o nosso Senhor possa, né, conceder muita saúde para você e sua família, né, e te mostrar o caminho, a luz da graça. Assim está escrito, assim eu creio, graça e paz a todos.